Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Chá, Chutes e Charadas. Eu sou a Sofia. Eu sou a Maia. E hoje a gente tem um convidado especial, um verdadeiro mestre em uma das artes marciais mais antigas do mundo, o Kung Fu. Vamos conversar sobre tradição, filosofia, desafios e curiosidades dessa arte milenar. A gente está aqui com o mestre Danilo. Danilo, por favor, se apresente, conta um pouco da história, da arte que você pratica. Eu sou Danilo Cossenzo, eu sou professor de Kung Fu, são mais de 15 anos ensinando arte marcial. No Kung Fu eu sou chamado de Shifu. Shifu significa pai e professor. Por que tem esse nome? Porque o ideograma pai, ele significa alguém que ensina valores e virtudes, não só técnica. E professor, sim, porque eu tenho que trabalhar com a técnica, é ela que eu tenho que oferecer aos meus alunos. Beleza, obrigada. Danilo, como foi o seu primeiro contato com o Kung Fu e o que te motivou a começar a prática? Então, veio de uma época que não tinha internet, então a gente consumia informações pela televisão. Tinha muitos filmes de Kung Fu, muitos filmes de artes marciais. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de praticar. E aí, quando um pouco mais velho já, quando estava com 21, 22 anos, a academia do meu mestre abriu perto da minha casa. Na época eu estava sedentário e achei que era o momento certo de começar. E desde então, desse jeito simples, o Kung Fu entrou na minha vida e nunca mais saiu. E para quem não conhece bem, como você explicaria o que é o Kung Fu, o que diferencia ele de outras artes marciais? E por ele não ser um esporte tão tradicional, você acha que é mais difícil para as pessoas te encontrarem para poder praticarem isso? Primeira coisa, o Kung Fu é uma arte marcial diferente das outras. Por quê? Porque é uma arte marcial que não enxerga a pessoa de uma única maneira. Se você pensar, por exemplo, no boxe ocidental, que é um trabalho exclusivamente de braços. Se você pensar no taekwondo coreano, é uma arte marcial focada em chutes. O Kung Fu, em especial o estilo louva-a-Deus que eu ensino aqui, ele olha a pessoa como um ser integral. Então eu preciso trabalhar soco, trabalhar chute, trabalhar ataque, trabalhar defesa, na mesma proporção. Por isso aqui é um estilo bem difícil de ser ensinado. Ele tem que ser bem passo a passo. Sem falar no aprendizado das armas, que é um grande diferencial do Kung Fu. Você tem que aprender a usar um bastão, lança, facão, espada. Por mais que ninguém use essas armas na rua hoje em dia, elas trazem um domínio corporal diferente. E você acha que por não ser uma arte tão popular é mais difícil para as pessoas te encontrarem? O Kung Fu, na verdade, é uma arte bem popular. Talvez nas gerações novas exista um pouco de desconhecimento em torno dela. Mas ela acaba sendo uma arte popular por quê? Porque ela é fácil de ser encontrada. Mesmo uma cidade com 50, 80 mil habitantes, uma cidade pequena, vai ter alguém lá que ensina Kung Fu. A grande diferenciação está no fato do Kung Fu poder mostrar-se ao público. E esse é um trabalho, por exemplo, que eu faço aqui na escola já há algum tempo. O Kung Fu ele é conhecido tanto pelas técnicas de combate quanto pelos seus aspectos filosóficos. Qual a importância dessa filosofia da prática do Kung Fu? Eu acho que a filosofia em torno do Kung Fu ela vai girar para permear a maneira que você ensina a arte. Existem 3 correntes filosóficas maiores na China, que é o taoísmo, o budismo e o confucionismo. A nossa escola aqui ela trabalha em torno do confucionismo. Por quê? Primeiro porque ele é laico, ele não depende de uma religião, ele não tem dogma, não tem pecado, não tem uma salvação. Então, com isso qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar o Kung Fu se ele tem uma base confucionista. E o confucionismo ele preza muito por ritos e rituais. Eu falei que não tem religião, mas eu falei em ritos e rituais. Ritos e rituais laicos. Por exemplo, você cumprimentar alguém apertando a mão, isso é um rito, se apresentar. Você dizer seu nome faz parte desse rito. Da mesma maneira aqui, quando eu vou ensinar o Kung Fu, ele tem um rito. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto e eu tenho que saber como vou abordar aquele aluno. Para eu ensinar para a Sofia, é diferente de ensinar para a Maia, porque vocês têm históricos de desenvolvimento corporal diferentes. Então não pode ser a mesma coisa. Eu tenho que respeitar esse rito e seguir o rito da Sofia para aprender, o rito da Maia para aprender. Perfeito. E os movimentos do Kung Fu mostrado nos filmes, como Kung Fu Panda, Avatar, o Bruce Lee, você acha que eles são fiéis à realidade da arte marcial ou que os filmes exageram na representação das técnicas? Com certeza é exagerado nos filmes, porque o objetivo do filme não é documentar como uma arte marcial funciona, mas entreter. Então é esperado que as coisas que apareçam nas telas sejam bem mais exageradas. A gente não vê o pessoal fazendo flexão de braço no Kung Fu Panda. Por mais que você tenha um treinamento, quem faz na prática soa muito mais, cansa muito mais, você tem que lidar e superar frustrações muito mais do que a gente vê nos filmes. Mas você acha que é representado de uma forma correta? Em geral, assim?
Tem de tudo, gente, tem de tudo. Eu já vi filmes assim muito bons, que têm representações fantásticas do Kung Fu, como por exemplo o filme O Homem do Tai Chi, que é um filme com Keanu Reeves, que é sensacional. Mas tem filmes que fazem isso de uma maneira mais jocosa, mais de humor, com próprios atores chineses e mestres chineses fazendo isso, como por exemplo o Kung Fusão. É um filme muito bom, mas ele é de humor. Mas o Kung Fu também tem essa pegada de trabalhar com humor. Você não pode ser só sério o tempo todo, formal o tempo todo. Você tem que ter essa fuga. Isso é parte também da prática do Kung Fu. O Kung Fu Panda é correto? O Kung Fu Panda ele é errado em tantos níveis que eu não consigo nem dizer pra vocês por onde começar. E você poderia explicar como era o Kung Fu no passado, na sua forma mais tradicional, e quais são as maiores dificuldades de ensinar o que você encontra hoje e trazer essa tradicionalidade para os ensinos de hoje em dia? O Kung Fu, antigamente, ele era ensinado num regime familiar. Então, se eu era o chefe da família, eu tinha o Kung Fu que eu guardava da família, que veio dos meus antepassados. Eu só ensinava para a família. E, se alguém de fora queria aprender, como funcionavam as escolas na antiguidade? Vamos imaginar que a Sofia vai aprender Kung Fu. Então, a Sofia vai lá na casa do mestre, nas terras do mestre, ou seja, mestres de Kung Fu na antiguidade eram ricos. E a Sofia ia trabalhar na casa. Ela ia cuidar da horta, ela ia limpar a casa, ela ia cuidar dos afazeres domésticos, junto com os demais que estavam lá, e em troca ela ganharia abrigo, comida e treinamento. Hoje em dia isso é impraticável. Eu moro no apartamento, não preciso que vocês vão lá cuidar do apartamento, ele é pequeno. Então, na virada do século XIX para o século XX, se criou uma forma mais parecida com o que a gente tem hoje, de ter as academias de Kung Fu como associações, onde você paga uma mensalidade e recebe o seu treinamento. Mas você acha que antigamente era mais voltado para a luta mesmo de autodefesa ou batalha, e hoje em dia é mais uma prática física? Hoje em dia é bem diferente a abordagem. Por quê? Você aprendia o Kung Fu na antiguidade como uma questão de sobrevivência. Você tinha técnicas de guerra, estratégias de guerra, com as mais diferentes funções, e era para a sobrevivência mesmo. É um exemplo que eu costumo dar. Tem uma vila de um lado do rio, tem outra vila do outro lado do rio, e na borda do rio tem um campo de arroz. A vila que tiver o maior Kung Fu vai ficar com o rio, com o arroz, e a outra vila vai morrer. Então o Kung Fu era usado para a sobrevivência, contra invasores, contra rivais. Então era uma abordagem diferente, era uma abordagem de vida e morte que não é hoje. Hoje a ideia é você ter saúde e bem-estar através da prática do Kung Fu, além de uma forma de autodefesa. Entendi. Que conselho você daria para alguém que quer começar no Kung Fu, mas acha que já é tarde, ou que não tem um preparo físico, ou outra razão? Existem escolas de Kung Fu que são inclusivas, existem escolas de Kung Fu que são exclusivas, no sentido de excluir mesmo. Por quê? Porque às vezes precisa ter um certo biotipo para praticar algum tipo de versão de Kung Fu. O que eu recomendo para todas as pessoas procure uma escola e faça uma aula experimental, uma aula introdutória. Isso é padrão hoje em dia em boas escolas de Kung Fu. Lá você vai ver qual que é a abordagem que é dada para o Kung Fu e se aquilo tem a ver com você. Às vezes a abordagem que eu dou aqui, por mais que eu não foque, por exemplo, exclusivamente no trabalho de luta, de ringue, seja bom para uma pessoa e não seja bom para outra. Mas se a pessoa vier e fizer essa aula e entender como funciona o Kung Fu dessa escola, ela vai saber se ela está num lugar que é mais adequado para o que ela busca ou não. E agora para a pergunta um pouco mais contraída. Quem você acha que ganharia numa luta? Você ou o Kung Fu Panda? Com certeza seria eu. Por uma razão muito simples. Para ele chegar aqui, ele vai ter que pagar todos os boletos que eu paguei e sobreviver a tudo que eu sobrevivo para manter a escola viva aqui. Que é uma coisa que eu brinco também com o pessoal a respeito do tempo de Shaolin. É muito fácil você ser monge em Shaolin. Monge em Shaolin não paga aluguel, não chega boleto da CEMIG, nem da Copasa. Não tem prova de faculdade para fazer, não tem TCC para apresentar. Só medita e faz Kung Fu. Ser monge Shaolin é muito fácil. Treinar Kung Fu aqui, na realidade que a gente tem, nos torna muito mais fortes do que... Bom, gente, então, muito obrigada, mestre, pela conversa de hoje. Foi um prazer conversar com você e conhecer mais o Kung Fu. E para você que nos acompanha até aqui, não esquece de seguir o podcast e compartilhar com quem você acha que vai curtir esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!